Eis-nos aqui para finalizarmos o capítulo 3 do livro de Gênesis. O nosso encontro de hoje tem como tema as consequências da desobediência. O nosso texto base está em Gênesis, capítulo 3, versos de 8 a 24. Mantenha sua Bíblia aberta no capítulo 3 para acompanhar o estudo. Ou, se preferir, pause o vídeo e leia o capítulo 3 na íntegra e só depois assista o vídeo. Não se esqueça, sou Oséias Souza, professor de teologia e o idealizador deste projeto, o THI, Estudo Teológico em Módulos. O nosso THI, Teologia Itinerante. Agora, vamos refletir sobre a consciência da nudez do casal, advindo do conhecimento provindo do fruto proibido por Deus. O ser humano será descrito, a partir do capítulo 4, como alguém que viverá alienado de Deus. E a ênfase dessa alienação vai ter o ápice da descrição desse ato em Romanos, capítulo 1. Agora, farei uma síntese do capítulo 3, dos versos 8 e seguinte. Me acompanhe. Anteriormente, eles estavam vivendo em uma comunhão saudável, um com o outro e com Deus. Adão e Eva não se consideravam em contraposição a Deus e nenhum com o outro, mas aceitavam cada relacionamento em sua integralidade. Após a desobediência, tornaram-se cônscios das diferenças existentes entre eles. Originalmente, o homem e a mulher eram um, porque nunca haviam notado particularmente como eram diferentes. O ser humano, em sua alienação, se esconde de Deus, que não o deixará por conta própria, mas vem para lembrar-lhe as consequências do fato apropriado com ele. Agora, vamos para a análise do texto. Verso 8. E, ouvindo a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim à tardinha, esconderam-se o homem e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Deus andava ou passeava no jardim. Considerando que Adão e Eva se tornaram sábios, entre aspas, aos seus próprios olhos, a presença de Deus, que outrora trazia alegria, agora traz pavor e medo para eles. Deus, o jardineiro, não abandonou seu jardim. Sempre manifestou prova do seu amor para a sua criação. Quanto a essa nomenclatura, Deus como jardineiro, deu uma lida em João 20, verso 15. No verso 8, observamos que Adão e Eva não perderam o conhecimento de Deus, mas perderam a comunhão com Ele. Viver sem comunhão com o Criador é estar separado dele. Estar separado dele é estar, entre aspas, morto e viver para o seu bel prazer. Medo, aqui no verso 8, é sinônimo de pânico.
uma terrível perturbação pela possibilidade de o erro ser descoberto. Esconderam-se. Suas ações são uma implícita admissão de culpa. Mas chamou o Senhor Deus ao homem e perguntou-lhe: Onde estás? Deus poderia ter destruído o casal desobediente, mas por sua grande misericórdia não os destruiu. Chamou-os para um diálogo. Agora, como crianças, terão que responder para o Criador 3 indagações: onde, quem e o que. Onde, que é o onde estás, do verso 9. Quem? Quem te mostrou que estavas nu, no verso 11. E o que? Que é isto que fizeste, do verso 13. Deus concede um exemplo para todas as gerações que virão. Ele não faz pré-julgamento. Essa é uma das maiores lições que nós teremos aqui. Deus não faz pré-julgamento. Deus, o Rei justo, não impetrará a sentença sem cuidadosa investigação. Para isso, veja Gênesis 4, versos 9 e 10 e Gênesis 18, verso 21. Mesmo sendo onisciente, Deus lhes interroga, induzindo-os a confessar a sua culpa. Observe que frase interessante. Deus os interroga, induzindo-os a confessar a sua culpa. Essas palavras, confessar a sua culpa. Traz à sua memória algum texto bíblico? O Novo Testamento não vai trabalhar esse conceito? Confessai os vossos pecados uns aos outros. Para quê? Aí vem a resposta. Para que sareis? Deus estava desejoso, entre aspas, de trazer a cura para a ferida que Adão e Eva receberam, a ferida da alma. Verso 10. Ouvi tua voz. O casal não só tinham se tornado como Deus, mas também havia se afastado dele. Verso 11. Quem te mostrou que estavas nu? Deus os indagou até o final e fazendo pergunta após pergunta. Por que fazer pergunta após pergunta? Porque nós sabemos que o que move o mundo não são respostas, são perguntas. E o Senhor Jesus trabalha esse conceito que nós estamos vendo aqui também no seu período. Olha, com que autoridades faz essas coisas? Jesus é indagado. E ele diz: Vos responderei se vocês também me responderem. Qual era a autoridade do batismo de João? De Deus ou dos homens? E assim ele se deparava com uma pessoa com determinada deficiência de nascença, e quando chega até ele, fala assim: que queres que te faças? Então, perguntas curam almas. Perguntas nos tira da zona de conforto. Perguntas, perguntas, perguntas. É o que o nosso Deus mais faz. E claro, ele não nos deixa nesse labirinto. Ele traz a resposta. E a resposta está sempre em Deus. Verso 12. A mulher que me deste. Sem perceberem, eles vão se aliançando com a serpente, distorcendo a verdade e acusando um ao outro. E por fim, o culpado de tudo é o próprio Deus, conforme a fala de Adão e Eva.
Verso 13. Quando Deus interrogava Eva, ela, seguindo a linha de defesa de Adão, alega que a serpente me enganou e eu comi. Essa afirmação é verdadeira. Verso 14. Então o Senhor Deus disse à serpente. O Senhor inicia sua sentença pela serpente. Isso não significa que Deus tenha desculpado a mulher, porque essa foi enganada, mas que ele proferiu a maldição mais árdua sobre Satanás, disfarçado de serpente. Observemos que Deus não faz nenhuma pergunta para a serpente. Vocês viram isso? Deus chega para Eva e pergunta. Eva, e ela dá a resposta dela. Adão, Adão dá a resposta dele. Mas para a serpente, Deus já chega causando. Deus já chega amaldiçoando tanto a serpente quanto a terra. Ela, a serpente, não tem oportunidade de se explicar. Deus não permite esse tópico para ela. Por quê? Você já se perguntou o porquê que para a serpente Deus não pergunta por que fizeste, por que fez isso, por que Eva e não Adão, por que Adão? E Deus já chega determinando. Será que há, de forma inconsciente, uma sabedoria nos animais? Porque pós-dilúvio, Deus vai chegar e dizer assim, que todo animal que derramar sangue do homem, do ser humano, Deus cobrará dele, do animal, o sangue do ser humano. Mas os animais não são irracionais? O que isso significa? Cobrar do animal a morte do ser humano. O juízo de Deus se refere a ambos, a serpente e Satanás. Maldita, consignada à impotência, a semente da serpente não tem sobre si a produtividade de Deus. A palavra maldita, no contexto de Gênesis 3, 14 e 17, é usada somente para amaldiçoar a serpente e a terra. A mulher e o homem encarariam outra nova e dura realidade. Mas eles não foram amaldiçoados. Pergunto, por que eles não foram amaldiçoados por Deus? Observe que nós temos aqui três personagens: a serpente, Eva e o seu marido, Adão. Para Eva, Deus faz uma pergunta e dá uma penalidade, que não é a maldição. Para Adão, Deus faz uma pergunta e dá uma penalidade, que não é maldição. Para a serpente, Deus não faz pergunta, mas amaldiçoa. Então surge na nossa mente essa incógnita. Por que eles não foram amaldiçoados? Adão e Eva. Por que não foram? Porque nós estamos no capítulo 3, nós temos que sempre trazer à memória o capítulo 1, o capítulo 2. Sempre que você estiver lendo um versículo ou um capítulo bíblico, não leia o capítulo ou versículo de forma isolada. Você precisa introduzir o capítulo no seu contexto, ou versículo. Então, nós temos o capítulo 1 de Gênesis, o capítulo 2 de Gênesis. Se você não trouxer à memória um resumo desses dois capítulos, você não vai entender o porquê que ocorreu a maldição da serpente e não a maldição de Adão e Eva. Então, para rememorar, leia Gênesis 1, 28. Lá em Gênesis 1 e 28, vai determinar que eles já tinham sido abençoados. Portanto, nós compreendemos que da mesma boca não pode sair bênçãos e maldições.
Então, se Deus já havia abençoado no capítulo 1, verso 28, Deus não vai negar a si mesmo, negar a sua palavra. Motivo pelo qual Deus não amaldiçoou, porque já havia abençoado. O texto sugere que a serpente se tornaria uma criatura que rastejaria. Observe a fala, o texto sugere que a serpente se tornaria uma criatura que rastejaria sobre o próprio ventre e comeria pó para o resto de sua vida. Na antiga aliança, pó simboliza ou simbolizava humilhação abjeta e derrota total. Exemplo dessa afirmação encontra-se no Salmo 44, verso 25, no Salmo 72, verso 9, Isaías 25, 12 e Miqueias 7, 17. Todos os dias da tua vida, é o que o texto narra. A derrota final da serpente sobre o calcanhar do Messias, lá de Gênesis 3,15, é delongada para a realização do programa divino de redenção por intermédio do descendente prometido. Nesse ínterim, Deus permite que Satanás teste a fidelidade de cada geração sucessiva do povo pactual. Juízes 2, 22, e para lhes ensinar a lutar contra a inverdade. Juízes 3, verso 2. Verso 15. Entre sua descendência e o descendente dela. Descendência é a tradução da palavra zera, semente. Pode referir-se a um descendente imediato, como nós vemos em Gênesis 4:1 e 4:25, e o capítulo 15, verso 3. Um descendente remoto ou um grande grupo de descendentes. Aqui e por toda a Escritura, os três sentidos são desenvolvidos e incorporados. Nesse texto de Gênesis, podemos inferir ambos os sentidos, singular e coletivo. Visto que a semente da mulher luta contra a semente da serpente, inferimos que ela tem um sentido coletivo. Observemos que só a cabeça da serpente é representada como esmagada. Esperamos um indivíduo que aplicará o golpe fatal e será ferido unicamente em seu calcanhar. Aqui, o texto nos chama a atenção que tanto a mulher quanto a serpente têm descendentes. Os descendentes da serpente não são seres espirituais, demôniozinhos. Ao contrário, a semente da serpente se refere à humanidade natural, a qual ele tem conduzido à rebelião contra Deus, e os réprobos que amam a si mesmo. Cada um dos personagens, a partir do capítulo 4 de Gênesis, ou será da semente da mulher que reproduz sua inclinação espiritual, ou da semente da serpente que reproduz sua incredulidade. Verso 16. A mulher disse: o castigo particular da mulher é duplo. 1. Sua vida sexual já não seria uma alegria para ela, mas um motivo de sofrimento. 2. Ela foi posta em sujeição ao seu marido. Esses dois tópicos não falam do domínio do homem sobre a mulher, como é interpretado por centenas e centenas de anos, mas descreve luta constante dos eus
o eu feminino e o eu masculino. Esse domínio do verso 16 pode ser parafraseado assim. Agora, é importante você dar pause no vídeo e transcreva, se possível, faça um asterisco no verso 16, a definição de uma paráfrase do verso 16. Porque, até hoje, nós temos entendido de forma totalmente equivocada essa expressão. Assim como nós entendemos lá em Deuteronômio que diz assim: ensina a criança no caminho que deve andar, e até que envelheça, não se desviará dele. Esse versículo dá centenas de erros de interpretação. Por quê? Lendo dessa forma singela, ensina a criança o caminho, nós entendemos que nós temos que apontar o caminho, apontar a direção. Quando o contexto não nos permite essa interpretação. Lá em Deuteronômio diz: anda com a criança no caminho que deve andar, e até que envelheça, não se desviará dele. Então não é ensinar apontando, é ensinar andando, caminhando com a criança. O contexto vai elucidar essa forma de pensar. E aqui, no verso 16 do capítulo 3, por centenas e milhares de anos, o versículo tem sido interpretado de uma forma totalmente estranha a todo o Antigo Testamento, a toda a Bíblia. E agora fica aqui a paráfrase para que você possa copiar, dê pause no vídeo, faça um asterisco no verso 16 do capítulo 3 e arrume um local para anotar essa interpretação. A paráfrase é: Eva, agora você terá a tendência de dominar o seu marido. E ele, por sua vez, possuirá a inclinação de agir como um tirano contra você. Aqui fala de domínio de um para com o outro. Eva vai buscar dominar o seu marido e o seu marido vai possuir, ele já possui agora com o pecado, a inclinação de resistir esse domínio. Então, nesse tópico de um tenta dominar o outro, o que é que surge? Vai perdurar até os dias de hoje a batalha dos sexos. A unidade demonstrada nos capítulos 1 e 2 de Gênesis, do eu coletivo, essa é osso dos meus ossos, carne da minha carne, passou para o eu individualista. Adão e Eva, cada um deles, lutariam pelo controle, e nenhum dos dois seriam plenamente capaz de cuidar de forma altruísta do interesse do outro. Mas a restauração ocorre a partir do Messias, da semente da mulher, de Gênesis 3,15. E vamos ver esse exemplo da restauração em Filipenses 2, versos 3 e 4. O antídoto para essa disputa ou controle está na restauração do amor e do respeito mútuo, bem como da dignidade do homem e da mulher, por intermédio de Jesus Cristo. O exemplo disso encontra-se em Efésios, capítulo 5, versos 21 a 33. Versos 17 a 19. Adão teve a sua parcela de culpa, mesmo que ele tenha negado. Maldita é a terra por causa de ti. Apesar da maldição não ter recaído diretamente sobre Adão, e sim sobre a terra, esta causaria muitos problemas a ele, produzindo espinhos e cardos, ou espinhos e abrolhos. Agora, a vida do homem seria marcado pelo trabalho pesado. Ele comeria o pão com esforço próprio, representado pelo suor do seu rosto. E, após tanta labuta, canseira e enfado, viria a velhice e a morte.
Quanto à sentença, és pó, e ao pó voltarás. A morte agora faria parte da realidade do ser humano. Só com o advento de Cristo seria dado ao homem a possibilidade de vida eterna. Vamos ver isso em Romanos 5, versos de 12 a 14. A advertência de Deus tinha sido clara e objetiva. Se Adão e Eva desobedecessem a ele, certamente morreriam. Gênesis 2, 17. Verso 20. O nome Eva está relacionado ao verbo viver. Assim, Eva é a mãe de todos os viventes, de toda a humanidade, assim como Adão é o pai. Observe que é a segunda vez que Adão designa nome para Eva. A primeira vez foi lá em Gênesis 2, 23. A primeira vez ele a chamou de Ishar, o termo traduzido por varoa ou mulher, ou seja, a representante feminina da espécie humana, que dá sentido completamente à masculinidade dele. Ishar é a designação de um nome genérico de mulher. Eva é um nome pessoal que define a pessoa dela. Verso 21. Deus fez vestes. Tudo o que o ser humano fizer à parte de Deus será inútil. A cobertura de Adão e Eva, lá do verso 7 do capítulo 3, cobria apenas parte do corpo, inadequadamente para cobrir a sua vergonha. Agora, com o sacrifício de um animal, Deus confecciona para eles túnicas que descem até os joelhos ou até os tornozelos. Esse conceito de sacrifício aqui não é muito claro. Será desenvolvido no livro de Levítico. Todavia, só iremos compreendê-lo quando o Cordeiro de Deus, apontado por João Batista, se manifestar. Verso 22. Eis que o homem é como um de nós. Pelo seu ato de rebeldia, o homem e a mulher agora dividiam algo com Deus: o conhecimento sobre o bem e o mal. Em seu fracasso, a humanidade não participaria da imortalidade. A morte é tanto um juízo quanto livramento. Verso 23. Deus o baniu. O homem tinha sido criado por Deus, sendo colocado dentro do jardim do Éden. Capítulo 2 de Gênesis, versos de 5 a 8 e verso 15, com a tarefa de lavrá-lo e protegê-lo. Após pecar, o homem é mandado embora de lá e enviado a cultivar o solo o qual fora tirado. Gênesis 2, verso 5, 3, de 17 a 19. Verso 24. Querubins. Esta é a primeira referência aos seres angelicais designados como querubins. Eles são espécie de guardiões sagrados. Para compreendermos melhor os querubins, nós temos que dar uma lida em 2 Samuel 22, verso 11, 1 Reis 6, 27 e Ezequiel 1, de 5 a 28, 9, verso 3, 10, verso 2, 4, 7 e 14. E Ezequiel 28, verso 14. Adão e Eva foram proibidos por Deus de entrar no Éden. Para assegurar isto,
O Senhor pôs 2 querubins ao redor do jardim e uma espada flamejante ao redor. Observou os detalhes do verso 24? Dá uma lida novamente. Pausa no vídeo. Gênesis 3, verso 24. Vê se você consegue captar um detalhe. Observou que Deus colocou 2 querubins e uma espada flamejante? Isso mesmo. Não foram 2 querubins com espada. Foram 2 querubins e uma espada. Não havia nenhuma forma do casal retornar lá sem a permissão de Deus. Apesar de Adão e Eva não serem bem-vindos ali, o Senhor deixou-lhes a esperança de que um dia o paraíso seria reconquistado por seu prometido descendente. Assim, um dia, por intermédio do descendente da mulher, o Messias, que é Cristo Jesus, nós teremos acesso àquela árvore novamente. Onde temos essa certeza? Lá em Apocalipse 22, verso 2. Agora, peço permissão para você, para me aproximar de você, mesmo sabendo dos protocolos de segurança nesse momento pandêmico, que é distanciamento e máscara. Então, como eu vou me aproximar e estou sem máscara, coloque a sua máscara, que eu vou me aproximar para fazer uma pergunta para você. Quando você lê o versículo que diz assim, para Deus falando para a serpente, rastejará e comerás pó. Você acredita mesmo que pó alimenta a serpente? O que significa essa expressão comer pó? Nós sabemos que em todas as épocas, a serpente nunca teve em seu cardápio pó como alimento. Então, o que significa essa expressão? Você já se deparou com essa pergunta? Você já se fez essa pergunta? E se fez, obteve resposta? Caso tenha obtido resposta, deixa aqui no comentário para que nós também possamos aprender. E não perca o nosso próximo encontro, que será exatamente sobre a descendência da mulher e esse assunto sobre a serpente rastejar. A serpente tinha perna ou ela andava na ponta do rabo? Enfim, o que significa rastejar e o que significa se alimentar de pó? Uma coisa é certa: em todo o tempo, a serpente nunca comeu pó, assim como não come pó nos dias atuais. Então, precisamos responder essa pergunta: o que significa rastejar e comer pó? Até o nosso próximo encontro.